Fala pessoal, tudo bom com vocês? Olha só, nesse novo episódio, nessa nova temporada, meu convidado de honra, um cara que eu admiro, um cara que é muito especial pra mim, Juan Pantoja, jornalista, empreendedor, estudante de direito, né? Então, seja bem-vindo aqui, Juan, no Viana Talks, que é um podcast exclusivo para pessoas importantes, viu? Então, é uma honra ter você aqui com a gente. Obrigado, Ezequiel, pelo convite. Para mim é mais do que uma honra estar participando aqui desse talk show seu, né? Já é a segunda temporada, vamos dizer assim. Você já fez outras temporadas. E eu fico muito feliz porque se você me convidou para estar aqui é porque de fato tem uma coisa interessante para falar. Porque só você convida pessoas que você tem uma certa admiração. Então eu fico muito mais feliz ainda porque alguém que eu admiro muito sente admiração por mim. Porque você é um cara que eu conheço há muitos anos. Conheci você, eu tinha os meus 18, 19 anos. E desde sempre você me falava o que ia acontecer na sua vida e as coisas foram acontecendo. E eu vejo que tudo que você está sonhando, está vivendo e vai viver ainda mais. E você, para mim, é uma fonte de inspiração. Que é isso, meu amigo. Uma honra ter você aqui. Hoje o objetivo, o bate-papo aqui, é para a galera que me acompanha, a galera que acompanha a Viana Talks, que acompanha aqui a Viana Investimentos, é para conhecer um pouco do Juan, né? Qual que é a ideia? Juan é um jovem, é um jornalista. Juan, ele é proprietário do site Eu Ideal, um site bem famoso aqui na nossa cidade, né? É um site que traz muitas notícias, um site que traz muita polêmica, um site que está na boca do povo, né? Eu queria entender, Juan, desde o começo, um pouquinho do Juan. Quem que é Juan? Conta pra gente. Zé, que essa pergunta é muito difícil, né? Juan é um rapaz que, sei lá, terminou os estudos, trabalhou em um site quando tinha 15, 16 anos, palestrou e tudo. Sempre as coisas foram acontecendo de forma muito de sorte, por exemplo. Como é que foi surgir o palestrar? Eu estava num evento, assistindo, passando no shopping, tinha um Niron, muitos estudantes participando. Eu entrei lá dentro, cheguei lá dentro, vi um rapaz e tudo, eu peguei, me apresentei para ele, dei ideias de projeto e aí ele gostou de mim. Mas é porque também no ensino médio eu participei de um projeto chamado Jovem Empreendedor. E no Jovem Empreendedor, uma empresa adotava os estudantes para poder levar para as empresas, para criar um pouco de espírito no empreendedorismo, para querer sonhar mais alto, vamos dizer assim. E aí eu conheci um cara chamado Guto Peluso, que na época era dono do Colégio Objetivo, que hoje é o Colégio Sapiens, etc. Esse cara gostou de mim, não sei, criei uma empatia por ele, depois ele fez esse evento, conheci outro cara, participei de dos eventos palestrando, e assim foi, as coisas foram acontecendo. E graças a Deus tem dado muito certo. Tudo ligou uma coisa com a outra para estar onde eu tô hoje, né? Tu sempre quis ser jornalista? Zeca, eu sempre gostei muito de estar com o público, de falar, de manifestar, não sei, de ser, eu acho que o protagonista de muitas situações. As coisas foram conspirando para acontecer. Eu não vou dizer que eu sempre quis ser jornalista, mas eu acho que eu sempre imaginei estar onde eu estou. Legal. Como é que foi assim o início? Você procurou, vou montar um site, vou criar aqui uma rede social, um Instagram, vou começar a jogar matéria. Como é que foi a primeira vez que você começou a fazer isso? Quando você começou a olhar, bicho, esse negócio dá dinheiro mesmo, esse negócio é bom. Eu trabalhava num site de notícias, eu tinha 17, 18 anos por aí. E aí nesses meus 17, 18 anos, o cara tinha um site e me colocou para trabalhar nesse site. Só que quando ele me convidou para trabalhar, eu fiquei tão feliz que eu postei no meu Facebook na época, né? Pessoal, já tô feliz, me convidado para ser editor do site tal. Aí o cara na época pegou e mandou uma mensagem para mim e falou: me demitiu, né? No meu primeiro dia, demitiu. Falou: quem tu acha que é editor, jornalista tem que ser formado, etc. Você não é editor de nada. Aí eu fui pra rua, foi um momento muito triste da minha vida, né? Tipo, eu já tava meio que o sonho que eu tinha, tava começando a cair por terra e foi quando eu tava muito mal, aí surgiu uma oportunidade de emprego no Cipan. Aí lá no Cipan eu trabalhei, estagiando, pegando ônibus, aquela vida do dia a dia, rotina normal, né? E aí numa coincidência eu encontrei com o Guto Pelúcio, pessoa na qual eu já tinha conhecido há muito tempo. E ele pegou e me falou: rapaz, como é que você tá? Eu falei: não, eu tô trabalhando no estágio. Ele olhou pra mim e falou assim: rapaz, você gosta de política? Eu falei: gosto. Aí a gente numa conversa ele falou: não, porque a gente vai lançar um candidato a vereador, você quer trabalhar pra ele? Aí eu falei bem assim: não sei, porque eu tô trabalhando. Ele falou: não vou lhe pagar nada, mas eu acho que ele vai ser o mais votado. E vai ser uma experiência boa. E tipo assim, parece ser besta, mas pra uma pessoa que não tem nada e perder tudo, é difícil, porque você vai arriscar no escuro, né? Tipo, eu era uma pessoa que não tinha nada, passei a ter um emprego, ter um salário pra comer, pra tudo que eu precisava pra fazer tudo isso. Aí eu peguei e pedi demissão do estágio, que era um estágio, tipo 2, 3 meses. Aí eu fui trabalhar em campanha, tudo foi uma experiência bem legal, eu tinha 17 anos na época. E aí, coincidentemente, esse cara ganhou a eleição, foi o mais votado na época, né?
Até posso falar o nome, o professor Paletó, trabalhei com ele durante muito tempo. E aí, beleza, trabalhei, fui aprendendo, observando como funcionavam as coisas. Em 2020, quando veio a pandemia, foi quando eu abri o jornal, o site É o Ideal, né? E beleza, publicando as Esse coisas. nome aí, como é que foi a ideia desse nome? Foi engraçado, porque eu tinha vontade de portal ideias, né? Eu gostava de empreendedorismo, aquelas coisas todas daquele passado que eu participei. Aí eu peguei e criei portal ideias, aí não tinha o nome. Aí depois eu peguei, não, então, Domínio. o domínio, não tinha o domínio. Aí depois, não, vai ser portal das ideias, aí não tinha o domínio. Aí eu coloquei ideal, não tinha o domínio. Aí eu, caramba. Aí na época, pra quem não sabe, o Story Channel, que é um canal de história muito conhecido a nível de mundial, o Brasil, o domínio no Brasil já tinha um nome, então o dono do domínio queria vender a milhões pro canal, e o canal não comprou. E como é que era o domínio do Story Channel? Seustory.com.br ou .com. Tipo assim, o Story Channel, um canal gigante, não tinha um domínio Story. Era Seu Story. Eu falei, pô, se o Story Channel não coloca, eu vou colocar Seu Ideal. Eu coloquei Seu Ideal, não tinha. Aí eu falei, pô, aí eu coloquei Eu Ideal, o Ideal tinha. Foi assim que surgiu o nome. E legal, nome legal. E aí começou a gostar. Comecei a gostar de trabalhar nessa área, sempre gostei. E foi isso. As coisas foram acontecendo. E na verdade eu senti assim, uma mudança de chave na minha vida em 2020, né? Quando eu tinha um amigo, que eu não esqueço desse cara, que eu criei uma amizade muito, muito próxima dele. E aí eu andava com ele 24 horas. E eu via como ele fazia as coisas. Observava muito ele. Como ele conseguia faturar, como ele vivia o trabalho. E eu andava com ele, ele era como se fosse um irmão mais velho pra mim, né? Conselho, tudo. Esse cara foi importante na minha vida. Foi quando eu acho que foi uma mudança de chave. Ele é um cara muito inteligente. Aí foi quando eu comecei a de fato, a empreender, a dizer que minha vida começou assim, nesse ramo, foi nessa época. O jornal foi crescendo, tive matérias minhas publicadas na revista revista Isto É, na Exame, na Globo, Poder 360, matérias minhas, Direito News, a matéria do Leozinho. Enfim, meu nome já foi circulado e hoje a gente, graças a Deus, tá numa, vamos dizer assim, o Rondônia é um estado em que tem inúmeras profissões. E eu me considero já consolidado no jornalismo de Rondônia. Me considero, graças a Deus, com muita luta, um importante nome do jornalismo rondoniense. Me considero, sim. Legal. Juan, deixa eu te fazer uma pergunta, né? Nessa área de jornalismo, querendo ou não, é uma área que você faz denúncia, é uma área que você noticia, conta a notícia, né? É uma área que você literalmente mantém o povo informado. Mas ao mesmo tempo ela é perigosa, né? No meu ponto de vista. Isso eu não conheço muito. Mas é perigoso o jornalismo? Cara, é perigoso, perigoso. Teve uma época que eu gostava de sair com os amigos pra festa, até um tempo desse. Eu sempre tinha uma pessoa pra me acompanhar, quando eu bebia, quando eu curtia, não tenho me mentir, porque então sempre eu tive uma pessoa pra me acompanhar, eu pagava, porque realmente é muito delicado, mas já tive momentos mais perigosos. Tem algum caso em específico que tu poderia contar aqui pra gente? Contar acho que não, mas teve uma época que eu tava fazendo oposição a uma pessoa, e essa pessoa Isso político, né? uma pessoa muito Influente? influente e perigosa. Perigosa sim, não vou falar perigosa, mas é uma pessoa muito influente, que tem muitas pessoas ao redor, né? Sim. E assim, circulava carro na frente da minha casa, muitas situações. Eu passei muito tempo sem sair de casa por conta disso. E quando eu abri o site também, antes de eu, quando eu comecei a crescer, né, que fez com que eu fizesse amizade, etc. Eu não morava aqui, eu estava morando em outra cidade. Foi o período da pandemia, eu passei quase um ano nessa cidade. Foi que lá eu tive coragem de fato, fazer jornalismo. Porque eu vou ser bem sincero, se eu não me engano, Magalhães Neto falou que a advocacia não é profissão de covardes. Posso estar errado, mas ou foi Nelson Rodrigues, enfim. E eu acho que jornalismo não é profissão de covarde. Jornalismo é uma profissão muito perigosa, assim como tanto quanto a advocacia. Foi mais ou menos essa época, assim. Faz parte. Acho que pelo fato de que a sociedade brasileira, a internacional, a corte internacional, trata a liberdade de imprensa como uma pilar primordial da democracia, então a gente tem uma certa Segurança. segurança.
Tem levantamento dos estados, etc. E os casos vêm à tona. Por exemplo, a gente tem um caso em São Paulo do jornalista Tim Lopes, Sim. que foi assassinado pelo chefe do tráfico na época. O chefe do tráfico, inclusive, está preso até hoje por conta desse assassinato. Então, a justiça brasileira, as leis brasileiras têm tratado a liberdade de imprensa como algo como primordial, importante. Então, isso nos traz uma certa segurança nesse sentido. Legal. Acompanhando a tua história, né, ao longo desses anos, estando próximo de você e vendo esse crescimento enorme, várias empresas, várias pessoas investindo, patrocinando o site e tal, e isso tem te feito uma pessoa um pouco mais... Porque o que eu quero falar para ti um pouco também lá de negócio. Imagina comigo aqui o seguinte, quanto mais tu cresce, mais BO tu tem. Sim. Uma vez que eu aprendi uma coisa, bicho, a gente mexe com aluguel aqui na Viana, né, e uma coisa que eu aprendi, eu falei, bicho, caraca, a gente tá crescendo e tal, e eu tô levando processo. E aí eu cheguei no denominador comum. A cada 10, eu tenho um BO. E aí, imagina comigo, se eu tenho 20, eu vou ter 2 BO. Se eu tenho 50, então eu comecei a fazer um cálculo nesse sentido. Quanto maior a gente for crescendo, maior são os problemas, né? Então, no jornalismo, na mídia, principalmente, que mídia é um poder, né, Juan? Então, tipo, hoje tu tem um poder literalmente bem grande. Hoje, uma coisa que eu sempre aprendi, a mídia ela tem um poder para ferrar a vida de alguém ou para poder para alavancar a vida de alguém. E esse poder ele traz muitas responsabilidades, né, para quem fica por trás dele, né? Então, quando eu venho perguntar de ti, muito nesse lado de segurança, nesse lado de como é que se fala? De pessoal te perturbando e tal. Então, tipo, já veio algum momento que você fala assim, bicho, será que isso é pra mim mesmo? Será que eu quero desistir? Já bateu alguma vez em ti isso? Não, de verdade, não. Pelo contrário, eu me sinto uma pessoa realizada com o que eu faço. E graças a Deus eu consigo olhar para frente e pensar de forma positiva com o que eu faço. Porque a gente tem muitas dúvidas na nossa vida, né? E uma das dúvidas que tem muito importante é aquilo que nós somos, né? Quem somos nós? Definir a nossa profissão, enfim. Porque o amanhã chega, né? E eu me sinto tranquilo nesse sentido, em olhar para frente e me imaginar fazendo o que eu faço, só melhor. Legal. Qual que é a idade do Juan hoje? 26 anos. 26 anos. O Juan é formado em jornalismo. Isso. E também faz curso agora Direito. Por que Direito? Porque eu sempre gostei da área do Direito. Vou pro 8º período agora. E Direito é uma área que eu sempre gostei. Eu acho que tem a ver com o jornalismo. Como eu falei da frase agorinha, né? O advogado e o jornalista. Eu acho que são profissões semelhantes. E eu sempre gostei dessa área em si. O Direito em si ele é encantador, né? O Direito ele é muito lindo, né? Da época Dom Pedro I deu o título de doutor aos advogados, porque você vê, você precisa fazer doutorado para ser doutor. Ele não. O advogado, o direito é tão lindo que os advogados merecem esse título de doutor. Tu tem alguma experiência engraçada nesse período que tu tá aí pelo site e tudo? Uma história engraçada? Tem muitas histórias engraçadas, mas tem uma... Conta mais 10 pra gente aí. Não, tem uma específica que é engraçada. Teve um grupo de pessoas aqui de Porto Velho que foram Tu pode olhar nessa câmera aqui. Pra João Pessoa, na Paraíba, aplicar golpes. Eu tava sabendo de tudo. E aí eu peguei, publiquei e fiz a matéria. E lá já tinham tido uma operação do Estado e prenderam todo mundo. Dessas pessoas, tinha uma influenciadora que na época era muito conhecida, era eu sei quem é, conheço. A top de Rondônia, tava no meio. Sei. Rapaz, eu acompanhei todo o desdobramento, porque tava dando audiência. Do desdobramento dela. Quando ela foi presa, foto. Quando ela foi foto. Aí quando ela chegou no aeroporto, fiquei sabendo do voo, fui lá e avisei uns colegas. Quando os colegas viram que isso dava audiência, né? Avisei uns colegas, rapaz... Foi tipo assim, foi engraçado, tô contando em partes. Mas foi uma assim que bombou. Tipo, é como se Rondônia todinha visse isso, se estivesse assistindo isso. E assim, foi uma história engraçada porque eu acompanhei do começo ao fim, né? E eu fui o primeiro em Rondônia a fazer isso, hoje no Brasil faz muito, a transformar personalidades locais em subcelebridades. Eu fui o primeiro a fazer isso. A dizer assim, aqui nós temos pessoas conhecidas, então, tipo, fulano da Silva briga com fulana, tipo, o pessoal, quem quer saber, mas no fundo o povo quer saber.
Então eu fui o primeiro a ir pra esse caminho, assim. Aí todo mundo conheceu, todo mundo. Tipo. E é legal, né, que eu acompanho você e as pessoas, elas gostam muito de fofoca, né? E dá muita audiência a fofoca, né? Então você coloca seu material, fulano, tal, tal, tal. Quem que é? Quem que é? Quem que é? Quem que é? Então, como é um pouco local ou estadual, as pessoas, elas se interessam bastante pela vida dos outros. Interessa. Né? Você faz Então, parte do você ser publica humano. uma coisa assim, aconteceu isso. Então, automaticamente as pessoas querem saber quem é e se engaja, traz muita audiência, né? Então, é muito doido, né? Faz parte do ser humano, né? É o que o povo gosta de ler, né? E assim, a gente que trabalha nessa área, a gente busca acesso, né? Audiência. Qual que é, me diz aqui na tua profissão, qual que é o ponto positivo e o negativo? Positivo, Isso. o positivo é que, assim, eu vou falar como eu me sinto uma pessoa realizada. Realizada fazendo o que eu faço, Tem acesso? tenho acesso, trabalho com o que eu trabalho. É como se, por exemplo, Ismael, a nossa amiga que bateu a cabeça agora, hein? Pegasse Naire. a Nai, ela trabalhasse com marketing. Eu vejo que ela é uma pessoa que tem vontade de trabalhar com quem trabalha e é feliz fazendo com o que faz. É como se você, Nai, tivesse a casa dos seus sonhos, a sua família, fazendo tudo que você sempre quis, pagando escola para sua filha, tendo tudo aquilo que você tem vontade de fazer com o seu trabalho. É melhor, todo mundo quer isso. Eu me sinto realizado nesse sentido. Com o meu trabalho, fazendo o que eu quero. E podendo fazer. E eu me sinto mais realizado ainda porque, como eu falei, eu olho pra frente e vejo fazendo o que eu faço. Legal. Só me vejo, claro, mais maduro. Eu acompanhei muito a tua evolução, ó. Caramba, esses últimos 5 anos aí, tipo, o cara, decolou. Né? É visível isso e eu sou muito feliz em até poder acompanhar e ver essa evolução de forma profissional, né? As pessoas que você tem ao lado. Acho que a vida ela é baseada em pessoas, né, Juan? Então, tipo, as pessoas que estão ao teu lado, elas falam muito quem você é. Né? Então, eu tenho visto essa evolução, os níveis de pessoas que estão ao seu lado, né? As pessoas, os excessos que você tem, tudo isso é importante para a profissão, para o lado profissional seu, né? E os desafios tu já contou aqui pra gente, que tem bastante, né? Então, qual que é os projetos do Juan? Quais são os projetos para esse novo 2026, né? Até o final do ano, esse último semestre aí, qual que são os projetos? Conta pra gente aí, se Zeca, meu ideal é fazer alguma coisa diferente. Eu vou ser bem sincero. Eu sou um cara que eu não costumo planejar nada. As coisas vêm acontecendo na vida. Eu não vou dizer que eu sou irresponsável e deixar tudo acontecer. Por exemplo, a gente foi o primeiro aqui em Rondônia a trazer essa tendência de repórter para jornal. Já tinha os blogueiros fazendo de forma bem mais sutil, mas de jornal, assim, você não tinha. Você ouvia essa tendência em São Paulo, Brasília, nos grandes centros, o Portal Léo Dias também, mas eu não vi em Rondônia, e eu fui o primeiro a fazer, e hoje é praticamente que todos têm que fazer, né? Nem estão fazendo, tem que fazer, para se manter. E o mercado, assim, o mundo em si, hoje, ele é um mundo que muda muito rápido, todo momento. Hoje, daqui a um tempo, você não vai precisar de alguém para editar seu vídeo, vai ter uma ferramenta que vai editar para ti. Você não vai precisar de alguém para fazer tua arte, já estão fazendo a tua arte, e assim vai. Você não vai precisar de alguém fazer petição, que é minha área, não se dizer assim que eu vou exercer o direito. A inteligência vai fazer para ti. Então, você tem que se antenar com antecedência ao que está acontecendo. Porque uma coisa que eu costumo falar muito, eu sempre fui muito preocupado com o futuro. A gente não olha para amanhã, mas o amanhã chega. E a vida é um cartão de crédito, eu brinco assim, né? Tô aqui, eu passo ali no almoço, eu passo na janta, eu passo no quintal, eu compro uma coisa, tudo. Beleza, vou passando. Só que no final do mês essa fatura vai chegar. Eu vou ter dinheiro para pagar? Se eu não pagar essa fatura desse mês, vai vir a outra e a bola de neve. Então eu costumo falar que a vida é isso. Você falou em relação às pessoas, realmente. Eu me sinto privilegiado, assim. Tenho muitos amigos de todos os tipos. Sou uma pessoa que me considero uma pessoa política. Tenho pessoas de todos os níveis, escolaridades, etc. E eu me considero porque eu me sinto bem acolhido em qualquer lugar que eu vou. Eu me sinto que eu me encaixo em qualquer ambiente. Porque, de fato, quer olhar para uma pessoa, olha quem ela está do lado. Se as pessoas que estão do lado são pessoas de qualidade, então realmente essa pessoa é alguém que é de qualidade. Se não, não é. Legal, muito bom, né? O que você tá achando aí desse bate-papo com o Juan? Cara muito culto, inteligente, né? Então, mais uma vez, quero agradecer pela sua presença aqui no nosso podcast, Juan. Mais uma vez, né? Sem bajulação, é um prazer ter aqui com a gente, né? Esse podcast da Viana Talks.
né? E eu queria que você falasse pra galera que tá empreendendo, a galera que é empreendedor, a galera que tá querendo abrir um próprio negócio. Fale, olha aqui nessa câmera e dá uma ideia pra ela. O que ela precisa fazer, Juan? Zeca, existe um mundo real e um mundo ideal. Não é fácil. Às vezes não é fácil nem um pouco. Às vezes a gente idealiza muito, né? A gente observa muito, que é o que eu acho que dá problema a muita gente, a vida de terceiros, né? A gente olha a vida de alguém e acha que é mil maravilhas. Hoje a internet contamina muito, né? Acho que os níveis de depressão, ansiedade e tudo vão crescer porque as pessoas estão vendo vidas que não existem. Em tudo, mulheres, homens, enfim. Os homens acabam idealizando muita coisa e as mulheres também acabam idealizando muita coisa. E isso não leva para tudo, para a vida financeira, relacionamento, estrutural, familiar, de trabalho. Mas tudo na vida é difícil. É muito fácil acordar meio-dia, o difícil é acordar 7. É muito fácil ficar sem estudar, o difícil é começar uma faculdade. É muito fácil você ser gordo, comendo toda hora, o difícil é você se alimentar bem. Acho que tudo na vida é difícil o que vale a pena. Inclusive a própria Bíblia fala, né, que o caminho do céu é estreito. Então acho que a vida é isso, você tem que acreditar em você mesmo e também fazer uma coisa que eu penso muito. É não ouvir o que a tua família fala e nem uma pessoa ao teu redor. Sempre, na grande parte das vezes, seguir a tua intuição. Porque eu falo assim, exemplo próprio, não que a nossa família não queira o nosso bem, mas só quem sabe o nosso bem somos nós mesmos. Só nós. Nossas escolhas, tudo, elas vão refletir na nossa vida. Não é na vida da mãe, do pai, do irmão, não, é na nossa vida. Então, se você acredita numa coisa, parece clichê, mas é uma verdade. Faça, vá e pense que é você por você, ponto. Você por você, ponto. Você pode ter quem quer que seja do teu lado, mas no fundo é só você e acabou. Isso é verdade. Ninguém tá nem aí pra gente, né? Isso é pura verdade. Uma pergunta, besta, que você tá falando me fez pensar aqui. Tu tá no mundo da internet, correto? Sim. Algum momento você já se pegou assim, moleque, eu tô viciado em internet, vou dar um basta esse mês, essa semana, vou ficar de boa, tô me contaminando, a internet tá me deixando doido. Já passou por isso alguma vez? Não. Eu converso com Eu sempre algumas. consegui controlar tranquila Porque, tipo assim, as notícias, elas chegam hoje, correto? Tu tá aqui comigo, tá chegando notícia. Não para. A gente sempre compara antigamente, né? Tipo, aconteceu uma guerra lá no Iraque, demorava 2 dias pra chegar através de jornal e tal. Hoje a internet acabou de trazer uma bomba 10 minutos atrás, tu já sabe na hora que a bomba saiu e que Israel, tipo, aguentou a bomba. Então, tipo, tudo isso já é muito rápido. As notícias estão muito rápidas hoje. Aí por isso que eu te pergunto, hoje tu já ficou naquela vibe. Porque eu, um tempo atrás, na época da eleição, por exemplo, eu tava viciado no Twitter. Né? Caraca, o que tá acontecendo? Quem publicou no Twitter? Tá, Twitter, que hoje é o X, né? Então, na época, eu ficava assim, eu falei, bicho, quer saber? Eu vou desinstalar esse Twitter aqui porque eu tava ficando viciado. Já chegou nesse nível alguma vez? Não, assim, pelo fato de notícias virem toda hora? Não, viciado não. Assim, tem muitas das notícias hoje chegam pra mim. E eu vou te confessar uma coisa, eu sou uma pessoa que não gosta de ficar muito tempo em computador, em celular. Eu fico porque eu preciso, mas às vezes já me dá um certo negócio assim. E eu sei que não é a mesma coisa, tipo assim, eu posso ter quem for. Só que eu sei que não é a mesma coisa que se eu fizer ou outra pessoa fizer. É igual você é dono de imobiliária, pô. Pode chegar algo que você chegou hoje, você passou por muita coisa, pegou muitos prejuízos, você tá passando por algumas situações. Teu negócio é tu, pô. Teus corretores aqui vão embora. Mas isso aqui é teu. E assim vai, tudo que a gente fizer, tem coisa que eu faço, acaba que eu evito terceirizar. Só que é difícil quando você cria uma musculatura, você precisa de mais pessoas. E hoje eu, assim, vício, falei muita coisa a respeito da pergunta. Vício, assim, eu nunca tive. Pelo contrário, às vezes eu até evito um pouco o computador. Mas Instagram, rede social, eu não vou considerar um vício. Eu preciso, né? Eu trabalho com isso. Então, se eu desativar meu Instagram para poder estudar ou ficar um tempo sumido e tal, para mim é besteira. Legal. É isso aí, pessoal, né? Bate-papo aqui com o Juan Pantoja, eu ideal, né? Juan, queria que você deixasse uma mensagem aqui para a gente finalizar nosso bate-papo, né? Acredito que deu para a gente trocar uma ideia, conhecer um pouco o Juan, a história do Juan Pantoja, né? E queria que você deixasse uma mensagem para a galera que está assistindo aqui a gente, né? Meio do mês, começo do mês agora, né? Julho, meio do ano já tá passando, já passamos do meio do ano, né? E deixa uma mensagem pra gente aqui, ó, nessa câmera, pra gente finalizar. Isso aí. Não, Zé, uma mensagem de feliz. Devendo dezembro, Feliz Natal.
Feliz ano novo. Feliz festa junina agora. Isso. Então é isso, galera. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado por estar aqui com a gente até agora. Né? Qualquer coisa, manda mensagem aí. E beijo no seu coração, viu? Até Tomara a que próxima. só não escutou o barulho da cadeira, né?